você deixa o seu like. Vamos agora falar do Flamengo e da entrevista de Gabigol ao GE. Pois é, ele colocou o futuro em aberto, falou também da Libertadores, que se aproxima. Tem algumas marcas que podem ser alcançadas por Gabriel Barbosa ou Gabigol nesta temporada, mas também deu o recado: preciso de minutagem, preciso de minutos em campo para conseguir essas marcas. Então vamos lá. O Gabigol, em entrevista ao GE, nós temos as aspas aqui no bate-pronto da Jovem Pan. Ele disse o seguinte: acho possível a vice-liderança geral da artilharia na Libertadores. Atualmente, Gabigol com 31 gols, 1 pelo Santos. Os demais pelo Flamengo está a 6 dos uruguaios Fernando Morena e Pedro Rocha. E ele disse que acha possível alcançar essa marca. Espero que isso aconteça, sabendo que a gente tem que jogar o maior número de jogos possível para isso acontecer. E eu também tenho 28 anos. Na verdade, até fazendo aqui a correção, ele faz 28 em agosto. Então, caso eu fique no Flamengo ou fique no Brasil, isso vai acontecer naturalmente. Ainda na entrevista ao GE, Gabigol foi perguntado se acredita na possibilidade de tirar os 23 gols de diferença em relação ao equatoriano Alberto Spencer, líder absoluto do ranking, com 54 gols e ídolo do Peñarol. Aí a gente tem a fala do Gabigol, né? Claro que é inevitável você mirar isso. Tenho mais esse ano de contrato, não sei como vai ser. Caso eu fique no Brasil, acho que é possível. Tudo é uma questão de adaptação, de poder jogar junto com o time e poder chegar o mais longe possível. Sempre a meta é ser campeão. E sobre a tentativa de ser o goleador da Libertadores pela terceira vez, algo que ele conseguiu em 2019 e 2021, Gabigol insistiu que precisa de mais minutos. Abre aspas. Acho que tudo isso vem ao natural. Claro que quando se chega perto de metas individuais, fica feliz, mas creio que precisa muito do coletivo. Nunca fiz nada sozinho, espero que o time esteja bem. Para poder fazer gols em finais, a gente tem que chegar lá. Para eu ser artilheiro, tenho que jogar o maior número de jogos possível. Acho que uma coisa leva a outra. O importante mesmo é o time estar bem e fazer um bom campeonato. Daí, portanto, as palavras de Gabigol, Mauro César Pereira, insistindo bastante aí no tema minutagem, que precisa de minutos, e falou aí de algumas marcas da Libertadores, também colocou o futuro dele em aberto, né? Caso eu fique aqui, caso eu fique no Brasil, enfim. O que você achou dessa entrevista do Gabigol, Mauro? Olha, todo respeito, né? Eu falo muito aqui de agenda positiva do Corinthians, né? Essa é a agenda positiva do Gabriel. O ponto do Gabriel não é o que ele acha que vai fazer, o que pode fazer. Óbvio que ele pode fazer 100 gols, pode voltar a jogar bem e tal. A questão é o que o Gabriel joga hoje. Esse é o ponto. Pouco, muito pouco há muito tempo, gente. O cara minutagem. A troco do quê? Ele jogou, em média, até se machucar, no Campeonato Carioca, vários jogos contra times pequenos, 45 minutos. Fez 2 gols, não fez assistência. Olha para o jogo, assista o jogo, com atenção. Pouco acrescentou, não fez muitas jogadas. Ele não está jogando bem, é isso. Então, assim, ficar porque ele acha, ele pode ir para outro clube, já sabemos, pode ir para outro clube, pode não renovar o contrato. Não existe nada que justifique uma renovação de contrato naquelas bases que foram esboçadas no ano passado. Nada, nada. Porque ele hoje não consegue ser o Gabigol de anos atrás. Simples assim. Agora, eu acho que o grande questionamento é: por que você não consegue jogar bem, Gabriel? Pega os números. Por que os números caíram tanto? Por que você perdeu tantos pênaltis, né? No intervalo de menos de um ano? 4 pênaltis. 3 com defesa de goleiro, coisa que nunca acontecia. O que mudou? Seu futebol piorou? Andou para trás? O que houve? Você treina chutar com a perna direita? Você treina em algum momento para fazer um pivô? Para ser um centroavante, já que você há um ano queria disputar a posição com o Pedro? Como centroavante? Centroavante faz pivô, joga no meio dos zagueiros, aguenta porrada, divide bola. Se divide pouca bola, né? Dificilmente divide com o adversário. É mais a bola no pé e tal. Tem outros predicados, outras virtudes. O jogo físico não é muito a sua praia. Tem uma série de questionamentos que a gente poderia fazer para o Gabriel. Bem objetivos, técnicos, que ele poderia responder. Agora, porque eu posso fazer, passar o Spencer, passar o Pedro Rocha. Cara, é óbvio, ele tem um número ali que pode. Agora, jogando essa bola, não vai passar, não. Porque não vai nem jogar. Porque nada justifica que ele entre em campo. Vai entrar no lugar de quem? Por que ele vai entrar? Carteirada? Parece que com o Tite não vai colar. Parece que não vai rolar carteirada. Então, não tem, cara. Sabe, isso não é pessoal. Aí os gabizetes sempre tentam transformar qualquer análise nesse sentido como contra o jogador. Ninguém é contra o jogador. Apenas joga quem joga bem. Muitos torcedores do Flamengo temem, né, que ele vire uma espécie de um Luan. Luan que está hoje no Vitória, que era do Grêmio, passou pelo Corinthians e pelo Santos.
que teve uma queda muito acentuada. E foi um destaque de Libertadores, como o Gabriel também foi. Não sei se vai chegar a isso, não acredito que chegue a tanto, aí é só uma opinião. Mas o fato é, o Gabriel teve uma queda acentuada. E vai voltar a jogar tão bem? Se alguém quiser, que aposte. Eu não aposto nada, nem que vai, nem que não vai, porque eu não tenho bola de cristal. E eu não sei explicar por que ele não consegue jogar mais futebol como jogou em outros momentos. Sempre foi um jogador de muita participação ofensiva, inversão de bola, e tabelando, a combinação dele com o Bruno Henrique, e fazendo os gols, e chamando responsabilidade. De repente ele perde gols feitos, já vem de alguns anos perdendo muitos gols, mas aí fazia gols importantes, isso dava uma amenizada. Então, acho que é isso. As questões que eu gostaria de direcionar a ele, se eu pudesse, seriam técnicas, entender. São essas perguntas. Pega os números e vê. Por exemplo, ano passado, fez 20 gols, vários de pênalti e atuações ruins. 20 gols, sim, é pouco. Para o Gabigol é pouco. O Gabigol é muito mais do que 20 gols por ano, pode fazer mais, jogar mais, produzir mais. E quando não faz tantos gols, ele já mostrou ser capaz de aparecer em outras funções, como na temporada 2022, quando o Pedro foi o goleador e ele foi um ótimo parceiro para o Pedro. Demonstrou até uma certa generosidade, porque ali ele foi mais garçom em muitos momentos do que o protagonista, embora tenha feito o gol da final da Libertadores. Bacana, legal, foi elogiadíssimo por isso, todo mundo elogiou. Porque ele foi bem, aí havia até discussão se ele merecia para a Copa do Mundo e tal. Pô, o Gabigol mandou o Pedro para a Copa, muita gente falou isso. E de fato, ele ajudou o Pedro a se destacar e ser convocado pelo próprio Tite. Mas a questão é essa. Sabe, os números, a expectativa, a promessa, pode sair, todo mundo sabe que ele pode sair, óbvio que ele pode sair. E o Flamengo, repito, é uma decisão difícil porque ele é um ídolo histórico do clube. Mas os dirigentes não têm hoje nenhuma justificativa para renovar nas condições que se falou ano passado, que seria, ele já era o jogador mais caro do elenco, um dos mais caros. Seria um aumento na sua remuneração e 4 anos de contrato. Nada justifica, nada, zero. E o Landim sai no final do ano. Acho que ele não tem nenhum direito de deixar um contrato tão longo. Agora, se fizer uma discussão em outras bases, que eles achem razoáveis, pode ser. Mas um contrato tão longo assim e tal, aparecer alguém que queira contratar, vai aparecer, com certeza. Um Corinthians, um Grêmio, alguém querendo... O Grêmio querendo emular o Soares, de repente. O novo Soares. Né? Aí você pega um jogador livre, você paga o salário alto, mas não paga a multa. E o Corinthians também, porque a diretoria do Corinthians já mostrou que é muito mais preocupada em fazer esse tipo de contratação pirotécnica, né? Mesmo que não seja a carência maior do elenco, né? Tem atacantes lá, mas enfim, seria algo de grande repercussão, mesmo sem entrar em campo, né? Do que organizar o clube, que necessita urgentemente ser reestruturado na sua gestão, na parte financeira, etc. Então, acho que a questão é essa, os pontos mais importantes ainda não foram, acho que, abordados. E seria interessante que ele pudesse falar sobre isso, sabe? Que ele fosse questionado e falasse sobre isso, para a gente poder entender, afinal, o que o Gabigol teria a dizer sobre a sua má fase, que veio de longe, hein? Veio de longe. Hoje, no sábado, por exemplo, ele não entrou, muita gente questionou. Sabe por que questionou? Porque toda vez que ele fica no banco, ele entra. O Tite falou na coletiva, ele treinou 2 dias, ele voltou de lesão, então não entrou no jogo. Ficou no banco, mas não entrou no jogo. Até o jogo com o Nova Iguaçu, ele já terá tempo suficiente para treinar, para mostrar bom desempenho nos treinos e fazer o técnico pensar, o Gabriel está voltando, vou colocar para jogar em algum momento. Aí coloca, aí entra lá, mete um gol, joga bem, pô, olha só, o Gabriel está voltando. Aí muda a pauta, a gente vai falar coisas diferentes aqui, o torcedor vai ter outra reação, os dirigentes vão começar a pensar, ele está voltando a jogar bem, tem que ficar atento. Aí vai ter que jogar bem de novo, e agora que vem a hora para mostrar serviço. O Flamengo fará em 64 dias 19 jogos, por 4 competições. Joga com o Nova Iguaçu, joga com o Milionários na Colômbia, joga com o Nova Iguaçu, depois começa o Brasileiro, ou seja, já tem Libertadores, Carioca e Brasileiro. No dia 1º de maio, Copa do Brasil. Então serão 4 competições, 64 dias, 19 jogos. É óbvio que o Pedro não vai jogar todos os jogos, é evidente que o Cebolinha não vai jogar todos os jogos, é evidente que o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, nenhum deles vai jogar, Arrascaeta, ninguém vai jogar todos os jogos. O Tite vai ter que revezar. Então, oportunidades virão, a minutagem vai aparecer. Vai aparecer, vai começar jogando, vai entrar durante o... Não tem como, porque ninguém vai conseguir jogar todo o tempo. Então é só esperar um pouquinho. De que maneira? Treina, cai dentro, treina, chuta com o pé direito. Treina, chuta com o pé direito, para quando ela sobrar na direita, na destra, né? Mandar a bola para dentro do gol. Treina a cabeçada. Pode treinar alguns fundamentos. Eu estava vendo uma entrevista do Tele, um trecho outro dia na rede social, no Bola da Vez da ESPN, no Roda Viva, da TV Cultura, que são parecidos, né? No formato. Eram, pelo menos, no passado, hoje não mais.
aquela galera toda entrevistando e o cara no meio. E ele falando sobre isso, né? Assim, me parece atual até hoje. Ele falando, não adianta você ensinar a tática para o jogador se o cara não consegue executar os fundamentos básicos, que é um passe, um domínio, um cruzamento. Aí ele cita o Cafu, ele fala das broncas que ele dava no Cafu, até o Cafu aprender a cruzar. Aí ele fala que quando viu o Cafu jogar na seleção cruzando a bola errada, ele ficava com vergonha. Ele falava, ficou com vergonha, porque, pô, era jogador dele. Então, assim, o Tele tinha essa preocupação. Eu acho que mesmo os jogadores formados, o cara pode melhorar. O Messi, que é genial, mas vamos citar com exemplo, então, que está lá sempre na excelência, o próximo dela. O Messi não era batedor de falta. O Messi não batia falta no time do Guardiola lá dos anos do campeão europeu, 2009, 2011. Não era batedor de falta. De repente, um dia ele bateu uma falta num jogo, e outra. Hoje ele é um exímio cobrador de faltas. Porque em algum momento ele falou, eu vou aprender a bater esse negócio aqui. Faço tanta coisa no futebol, por que eu não bato falta? Falei, bateu. Então, nada impede que o Gabriel melhore o arremate com a direita, o trabalho dentro da área, para quando tiver que jogar dentro da área em alguns momentos, até para ele ser mais versátil, poder competir mais por outras funções no campo, que ele divida mais, sabe, participe tenha um jogo mais físico, dispute mais bola, e não só no pé, limpa. Às vezes é preciso ter um contato. Ser um atacante mais completo, entendeu? É isso que ele pode ser. Porque a gente fala muito assim, não, o Gabriel, ele não é isso, ele é um segundo atacante, ele não é um centroavante, tá ok. Mas se ele não está conseguindo jogar, não está conseguindo render, será que não é momento de repensar um pouco a forma como atua e tentar acrescentar ao seu jogo alguns elementos que possam fazer dele um cara mais versátil e, consequentemente, um jogador melhor e mais útil? É um caso para se pensar. Eu acho que sempre é possível mudar. Ele, como você mesmo corrigiu, Pedro, ele ainda vai fazer, em 30 de agosto, 28 anos. Ele ainda é um cara jovem, tem muito tempo ainda, pode ainda melhorar muito seu futebol. Mas aí são ações, né? Palavras, né? Como diria Paulo Autuori, né? Letras formam palavras que formam frases. É maravilhoso, né? O Paulo Autuori falando aquilo. A entrevista parece algo institucional da Conmebol, né? Sabe aquelas entrevistas da Conmebol? E aí, Gabigol, você vai disputar o meu torneio esse ano? Vai bater as marcas? Pois é. Enfim, break na Rádio Jovem Pan. Seguimos com o Bate Pronto no YouTube. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. É o pior início de temporada do Gabigol. E eu tava procurando aqui, enquanto o Mauro falava, os gols de cabeça do Gabigol. Ele tem muitos gols de perna direita, né? Eu tava vendo aqui. Os gols de cabeça, eu estou tentando achar o número mais atualizado possível. O Kaique pode até me ajudar na coordenação. Eu achei 6 gols de cabeça pelo Flamengo. É pouco para o Gabigol, né? A quantidade de gols que ele tem com a camisa rubro-negra. Espero que esse número esteja desatualizado. A gente vai confirmar daqui a pouquinho. Flávio Prado, tá aí as palavras de Gabigol, insistindo no tema minutagem, colocando o futuro dele em aberto, caso eu fique no Brasil, caso eu permaneça aqui, enfim. E tá aí, o Gabigol no seu pior início de temporada com a camisa do Flamengo. E acho que até na carreira, né? O pior início de temporada do Gabigol. Flávio. Me chamou a atenção essa história de caso eu fique no Brasil, né? Até pela idade, até pela experiência anterior, que não foi nada boa, o Gabigol não teria espaço, por exemplo, em grandes equipes da Europa. Hoje até a Arábia tem uma exigência diferente. Onde iria o Gabigol se não fosse ficar no Brasil, né? Sobre o resto, com ele a palavra, né? Aquilo que o Mauro falou está correto. O cara de 28 anos, pô. Tem muita coisa para fazer, dá para melhorar muito, dá para crescer muito. Ele está num baita time, vai ter espaço, vai ter tempo para jogar. Aí, alcançar o Spencer já é o buraco é mais embaixo, até que eram outros tempos, né? O Peñarol era um time espetacular, ele começou no Barcelona de Guayaquil, depois explodiu no Peñarol de uma maneira extraordinária. É um número que eu acho que dificilmente alguém alcançará. E também, aí aquela coisa da organização do evento, criar essa expectativa. Mas realmente a luta dele principal é tentar manter o espaço, né, no Flamengo, que ele está perdendo a cada dia. Não tem muito mais que isso, não. Acho que ele pode sim conseguir mais. A menos que tenha dado aquela, né, aquele basta. Falo sempre, o cara começa muito jovem, ele perde infância, perde juventude, perde uma série de coisas, porque ele está se dedicando a fazer do futebol a profissão que vai ajudar a família toda. Normalmente esse pessoal vem de uma origem muito humilde e um bom jogador ajuda muito. Mas quando chega com 27, 28 anos, o cara fala, putz, eu já ganhei tudo que eu tinha que ganhar, então começa meio que a largar. Hoje a gente nota os jogadores entrando muito precocemente nos times principais e deixando o futebol em alto nível também muito precocemente, né? Talvez seja isso, pode ter dado encheu o saco pro Gabigol.
mesmo com 28 anos, aí começa a jogar menos. O Ronaldinho Gaúcho foi isso, né? Sim. Começa a jogar menos, já no também menos. Se não for isso, se ele tiver pegado ainda, bola ele tem para continuar produzindo. Acho que tem, sim. É que o Ronaldinho, mesmo na fase ruim, sobrava aqui, né? A fase ruim dele permitia sobrar no futebol brasileiro. Mas já era uma... Quando ele veio pro Brasil, já era um ex-jogador, né? Igual o Ronaldo. Sim. O Ronaldo veio gordíssimo e sobrou. Mas mesmo nessa condição, ainda aqui sobrava. Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Bruno, tá aí o Gabigol, a gente comentando os números do Gabigol, essa entrevista dele ao GE, e parece até uma entrevista institucional, ele falando dos números da Libertadores, os números que pode alcançar, e tem essa renovação que está pendente para os lados do Flamengo, está em aberto, a gente não sabe se fica, se não fica. Esses jogos que o Mauro citou, essa sequência de jogos, e também o período de Copa América, que o futebol brasileiro não vai parar, podem ser determinantes, talvez, para o Gabigol permanecer ou não no Flamengo. Sim, e recuperar espaço depende dele, depende do rendimento. Ele perdeu espaço porque teve uma queda de rendimento e outros aproveitaram. O Flamengo tem um elenco forte, ele perde espaço, alguém vai entrar nesse espaço e aproveitou. O time do Flamengo está muito bem, hoje não tem como você mexer ali no Pedro ou mesmo colocar o Gabigol mais pelo lado. Hoje a função que os dois pontas fazem não é como o Gabigol. Até o time podem falar, em 2022 jogaram Gabigol e Pedro juntos, né? O Gabigol estava melhor do que está hoje e a função era um pouco diferente do que daquele time do Dorival. Não jogava igual joga hoje o time do Tite. E a gente está de volta à Rádio Jovem Pan, viu, Bruno Prado? Esqueci de avisar, estamos de volta na Rádio Jovem Pan, agora em todas as plataformas, falando de Gabigol e essa entrevista para o GE. Então, e aí o espaço que ele terá no time, quanto tempo vai jogar, depende dele, porque realmente as oportunidades vão aparecer, o calendário é pesadíssimo, tem muito jogo, vai ter jogador convocado para a Copa América, como você lembrou, então ele vai ter chance de jogar. E aí depende do desempenho, depende de como ele vai aproveitar essas oportunidades para ele recuperar espaço ou não, porque ele perdeu espaço pelo desempenho. Então é isso, ele é jovem, ele tem qualidade. No Flamengo ele tem um contrato só até o final do ano, pode ser que nos próximos anos ele não esteja no Flamengo. Também acho difícil que ele saia do Brasil, acho que se ele sair do Flamengo mesmo no final do ano, quando acaba o contrato, se ele não renovar, ele provavelmente vai jogar numa outra equipe brasileira e tem ainda espaço para jogar bem em alguma outra equipe brasileira. Depende dele, tanto sendo no Flamengo ou fora do Flamengo. Depende dele, o que ele vai conseguir, se vai conseguir bater recorde de gols, se vai ser artilheiro de Libertadores, se pode eventualmente voltar para a seleção brasileira, depende exclusivamente do desempenho dele. O Zico foi homenageado nas últimas horas, ganhou uma estátua no Aqua Rio e é claro que o assunto foi Gabigol, né? Os colegas que participaram dessa homenagem ao Zico questionaram o maior ídolo da história do Flamengo sobre o Gabigol e nós temos as aspas do Zico aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Ele falou o seguinte, abre aspas, falar do Gabigol sobre o que ele representa é chover no molhado. Ele marcou história no Flamengo, independente do que ele faça daqui pra frente. Sempre entendeu bem o que é vestir a camisa do time. Ele sempre se mostrou um grande profissional. Vejo ele em um momento de uma preferência por um esquema tático do treinador. Ele está lá esperando a oportunidade e o momento dele. E o Zico também foi questionado sobre a possibilidade de renovação do Gabigol com o Flamengo. Abre aspas, se ele vai ficar ou não vai ficar, tem gente preparada para saber isso. Eu, no meu time, gostaria de tê-lo sempre. Se a camisa 10 pesou nele? Não, acho que não. Inclusive, as camisas de hoje são bem mais leves, fecha aspas, brincou o Zico aí, o Galinho, com essa situação. Então tá aí. O Zico... para o Zico, Gabigol tem que ficar no Flamengo. Flávio Prado. E o Zico, ele já falou em outras ocasiões e outras oportunidades, é o maior nome da história do Flamengo, então a opinião dele tem um peso gigante, né? Dentro do Flamengo, em cima dos jogadores, diretoria. Então, se ele chega e fala alguma coisa do Gabigol, ia ficar muito difícil pro Gabigol, né? O Zico seria incapaz de atacar alguém, até pelo temperamento do Zico. Eu não posso perder a piada, tá? Por que fizeram uma homenagem? Só corrigindo, Flávio, eu falei 6 gols de cabeça, 8 gols de cabeça o Gabigol. Por que colocaram, fizeram uma estátua do Zico no aquário? Ele não jogava futebol, não? O aquário deveria ser, né? Talvez o Cielo e tal.
Claro que qualquer homenagem pro Zico vale. Não é que não podia perder a piadinha, né? Mas o Zico seria incapaz de mexer com isso. O Zico, ele é muito ético e tal, e respondeu protocolarmente e deve gostar mesmo do trabalho do Gabigol, como de um modo geral o torcedor do Flamengo gosta. Ele está teve um ano passado muito ruim, esse ano não começou bem. É o Museu de Cera Dreamland, do Aquario. Tá? Não é do aquário, é do Museu de Cera. Eu acho que pertence ao aquário, mas eu achei estranho, de qualquer forma... O Zico não é nadador, não é peixe, não, né? Pelo contrário, ele é galo. E o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que ele vai ganhar outra estátua no bairro onde cresceu. Aí, beleza. Aí, beleza. Só para passar aqui a informação... O novo estádio do Flamengo, completa. fazer na frente do estádio uma estátua para ele, aí beleza. Já tá todo mundo falando desse estádio do Flamengo. É mais do que correto. Eu, se fosse fazer o estádio, meteria isso se não chamar estádio Arthur Antunes Coimbra, que também não seria erro. Mas aí tem o name right tal, que dá uma grande... Mas aí é outra coisa, é outro papo. Deveria ter. Tá aí a estátua do Zico, ó. Estátua de cera do Zico. Igual os times lá de fora, né, Flávio? Acho que você já visitou o Manchester United. Maravilhoso, tem que ter. O Manchester United fez a estátua do Sir Alex Ferguson, né? Na frente do clube o lá. São Paulo aqui fez uma pro Tele. É verdade. Até fui lá outro dia, conversei com a estátua do Tele. É mesmo? Você faz coisa de tonto? Eu reconheço. Mas eu conversei com a estátua do Tele. Ih, rapaz, colocaram a do Cristiano Ronaldo na tela. Esse é no aeroporto é meio esquisito. Esse é no aeroporto de Funchal, na Ilha da Madeira. Então, às vezes, não necessariamente no estádio de futebol você tem. Não, é que eu achei estranho ser um aquário, mas é no Museu de Cera. Eu estava mal informado. Então tá tudo certo. Ô, Mauro... O Zico vale em qualquer lugar, cara. Vale. O Zico é fera. Espetacular. E foi por algum tempo nosso colega aqui na Jovem Pan. Ô, Mauro, tá aí a opinião do Zico sobre o Gabigol e falando que para ele o Gabigol é unanimidade. Se ele pudesse mandar no Flamengo, ele gostaria de ter o Gabigol no time, Mauro. O André Rocha, colega nosso jornalista, ele definiu muito bem a situação do Zico. O Zico fez agora, dia 3 de março, 70 anos. Alguém acha que o Zico vai ficar comprando? Vai ficar... 71. 70. Não, ele é de 50... 71, perdão. Ele é de 53. É porque ele nasceu no mesmo dia que a minha mãe. E, logicamente, que anos depois... Ele é 53, 71, é verdade. 71 anos, então mais ainda. Isso que ele vai ficar procurando encrenca. Vamos imaginar que ele pensa exatamente o que a gente falou aqui agora, né? Olha, o Gabigol não está jogando. Ele vê os jogos. Ele deve estar vendo, porque ele está jogando bem e tal. Se ele fosse o técnico, como é que eu vou colocar o Gabigol? Vou tirar quem? Ele deve pensar, imagino eu. Mas ele vai chegar e vai falar isso, não, tem que ficar no banco mesmo. Zico manda Gabigol pro banco, Zico não sei. Aí o Gabigol xinga ele, fica um negócio... Tá certo, ele sempre fala essas coisas, não, ele é ótimo e tal, blá, 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 mas ele sabe, ele tá vendo os jogos, sabe? Assim, a gente tem que também entender o contexto. O cara não vai ficar, se fosse ele faria a mesma coisa, vai ficar me aborrecendo. O Gabigol gosta dele, trata ele super bem, ele trata bem o Gabigol, os dois se entendem. Pra que vai arrumar essa encrenca? Agora, é aquilo que a gente fala aqui, cara, a questão é só técnica, entendeu? É como joga quem tá bem, quem não tá bem fica de fora. Quantos grandes jogadores já ficaram de fora, ficaram em banco de reserva, jogadores até muito mais importantes do que o Gabriel na história do futebol, que já foram para o banco, porque não estavam bem, isso acontece. O próprio Zico na Copa do Mundo de 78 saiu para entrar o Jorge Mendonça durante a Copa. Depois voltou, aí se machucou, mas saiu durante uma Copa do Mundo. Se o Zico já foi barrado, o Gabigol não pode ser barrado. Sobre o Flamengo ainda, tem aqui uma outra informação. O Flamengo fechou um contrato de patrocínio para o último espaço livre do seu uniforme. Por R$10 milhões, a Zé Delivery, que é a empresa que entrega bebidas a domicílio da Ambev, estampará sua marca nos meiões dos jogadores. O contrato vale até 31 de dezembro do ano que vem. E, portanto, o Flamengo é que tem a camisa mais valiosa do futebol brasileiro, né? A que mais arrecada também, né? No futebol brasileiro, agora com um novo patrocínio. Tá aí, portanto, é o Flamengo também buscando outras fontes de receita. Nos últimos dias fechou, e a gente informou aqui no programa, as placas de publicidade. Enfim, tá aí. É o Flamengo que fechou esse patrocínio. Tá aqui na pauta, por isso eu falei. Tá aqui na pauta, então por isso que eu falei. Estamos ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal.